Comprar imóvel na planta é um bom negócio? Muitos se fazem essa pergunta. E eu vou mostrar que sim, é um bom negócio. Eu sou Pugliese, corretor, e vou mostrar o porquê após a vinheta. Bem-vindo de volta, então vamos iniciar a apresentação. Para isso eu vou utilizar uma planilha que eu confeccionei. Aqui eu tenho as abas de índice, simulação, parcelas, financiamento e o demonstrativo. Então a primeira coisa é montar o fluxo de pagamento. Então vou pegar o imóvel aqui no valor de 2.090.000, uma área de 122 metros quadrados, dando 17.131 o metro. Aqui é a previsão de fluxo da construtora. Geralmente, todas as construtoras vão ter um valor no período de obra, um percentual, e depois na entrega, que pode ser financiado ou quitado com recurso próprio. Eu vou trabalhar com 35,65, mas eu posso ter 30, 70, 60, 40, dependendo do empreendimento, dependendo do padrão do empreendimento. Dentro dos 35%, eu vou ter a entrada de 12%, dividida em ato 30, 60, 90, as mensais, semestrais ou anuais e a parcela única. E aqui o financiamento. Aqui eu estou pegando referência 1 de março, a entrega 1 de março de 2028, ou seja, dando 36 meses. O financiamento ocorrerá no 37º mês, você tem aí 30 dias para correr atrás dos documentos. Então, baseado nesses percentuais, esse é o fluxo da construtora. Então, eu vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui, vou fazer o fluxo do cliente, vou colar somente números, porque aqui eu tenho forma. Agora aqui é só para uma referência. Eu vou apagar o valor de financiamento, mas a planilha indica qual deve ser o valor para atingir o 2.090. Então aqui, vamos supor que o cliente, ele não quer dar 83, ele tem um ato de 100 mil, então ele vai dar 100 mil reais de ato, em vez de 55 mil, ele vai dar 3 parcelas de 60 mil, mensais de 7 mil, as anuais de 80 mil reais e a única de 100 mil reais. Então, dando um fluxo até a entrega de 771 mil. Quanto falta para atingir 2.090? Exatamente 1.319. Eu vou colocar aqui 1.319.000, dando 2.090. Então, esse é o fluxo do cliente e eu vou trabalhar com esse fluxo para fazer a demonstração. Um detalhe é que o ato, né, não tem correção, porque é mês zero, mas todas as parcelas vincendas vão ser reajustadas pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Aqui na aba Índice, eu tenho um histórico de 4 anos. 2021 foi o ano atípico, teve um INCC alto, elevando a média para 8,29. Aqui eu tenho alguns links que você pode obter todos esses índices e outros. Então, vamos aqui para parcelas, onde eu vou calcular, estimar o valor da parcela na data de pagamento. Então, é que eu tenho todas as minhas parcelas, ato, mensais, semestrais, anuais, e as mensais, 33 mensais. Então, a parcela do ato, 100 mil, lógico, ele pagou no ato, vale o mesmo 100 mil. As mensais, então, eu vou ter as mensais, e esse é o valor na data do pagamento. Então, eu tenho fluxo 2.090. Se eu pagar todo o fluxo, esse imóvel vai custar 2.408.975, já com o INCC. Então, aqui eu tenho um resumo. Então, 100 mil é o mesmo. As mensais de 180 vai para 181. As
as mensais, né, de 33 mensais, 231, 254, as anuais de 160 para 174, a única de 100 para 119 e o financiamento de 1.319 para 1.578. Gente, não se assuste, o teu imóvel, teu patrimônio também aumentou, ok? Aqui eu tenho uma aba de financiamento, vou passar rapidinho, é só para vocês ficarem fazendo uma simulação. Então, eu joguei o valor financiado aqui, e aqui eu vou comparar a tabela saque, sistema de amortização constante, com a price. Gente, a saque, os juros é muito menor. Então, a maioria hoje, todo financiamento é feito pela saque. A única vantagem da price é que você precisa provar uma renda menor. Bom, vamos ao que interessa, que é o demonstrativo, onde eu vou provar que sim, comprar o imóvel na planta é um bom negócio. Aqui eu tenho um resumo, então, meu contrato, né, quando eu assinei R$ 2.090, quando eu terminar de pagar, eu paguei 2.408. Para fazer a comparação, eu vou usar uma taxa aqui, que é a taxa de valorização do imóvel ao ano. Gente, eu vou usar 10%, apenas 10%. Toda construtora, quando reajusta a tabela, ela só não reajusta pelo INCC. É INCC mais um valor que é a valorização do imóvel. No mínimo, os juros da poupança, INCC mais meio, no mínimo. Eu não vou usar aqui 12%, vou usar apenas 10%. Então, com 10%, que dá uma taxa no período de 34 e ao mês 0,8%, o meu imóvel na entrega vai valer 2.803. Se eu comparar com o valor de contrato, a valorização foi de 713 mil, 34 no período, meio e 0,8 ao mês. Mas isso aqui está errado, né? Por quê? Porque eu não paguei 2.090, eu paguei 2.408 mil. Então, a valorização foi de 394 mil. 16,4 no período, 0,41 ao mês. Gente, isso está certo? Esse cálculo está certo? Não, está errado. Por quê? Porque eu não desembolsei 2.408. Eu desembolsei o valor até o fluxo, 830 mil reais. Então, eu desembolsei 830 mil e tive um retorno de 394 mil. Então, no período, eu tive um ganho, né, uma valorização de 47,57 e uma taxa de 1,06. Aqui eu vou mostrar a prova dos 9 para vocês. Ó. Então, meu valor de venda é 2.803. Eu fiz a quitação do financiamento, ou a pessoa que comprou assumiu o financiamento, uma diferença de 1.225.000. Aqui eu aportei 830 mil até a entrega e deu um lucro de 394 mil. 394 mil e meu rendimento, o lucro no período, 47,57% no período e 1,06% ao mês. Mais uma vez eu pergunto, esse cálculo está certo? Gente, não está. Onde está o erro aí? Está aqui no seguinte, ó. Você não aportou 830 mil de uma única vez. Você aportou ao longo de 36 meses. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um rendimento equivalente para eu chegar na taxa correta de retorno. Então, para isso, vou voltar aqui nessa planilha, onde eu calculo aqui as parcelas de INCC, e eu tenho aqui, ó. Então, imagine que você vai no teu banco, vai conversar com o seu gerente e vai falar, ó, eu quero fazer uma aplicação. O gerente vai falar, ok, ó, eu quero dar 100 mil de ato, depois eu vou dar 60 mil, 30, 70, 90, 60 mil corrigida pelo INCC, eu vou dar 2 anuais corrigida pelo INCC, eu vou dar a chave e vou dar 33 parcelas mensais a partir do quarto mês, corrigidas pelo INCC. O gerente vai abrir um sorrisão e vai falar, beleza,
Então, você vai investir nesse rendimento, né, nesse rendimento, não. Você vai investir nessa aplicação que nós estamos imaginando, 830 mil. No final do 37º mês, na realidade é 36º mês, porque não tem o financiamento, você vai ter 1.266.479. Você vai ter um rendimento de 436 mil. Opa, peraí. Eu vou mudar a taxa aqui, né, gente? Então, eu vou vir aqui no demonstrativo. Eu vou usar essa mesma taxa aqui de 1,06, ó. A mesma taxa de 1,06, 1,06. Então, para essa taxa aqui de 1,06, o rendimento no banco vai me render 219 mil reais. 219 mil reais. Mas qual deve ser essa taxa para que eu tenha um rendimento igual que eu tive na compra do imóvel? Então, vamos fazer aqui utilizar uma funcionalidade do Excel, que é o atingir meta. Então, eu vou vir aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui e vou falar, eu quero que essa célula atinja, né, para o valor de 394, que é o meu rendimento, 996. Alternando que célula? A taxa. Eu vou dar OK, vai rodar, e a taxa de 1,73. Então, gente, essa taxa aqui é 1,73. Então, ou seja, para eu ter o retorno, comparar investimento com a compra do imóvel na planta, eu preciso aplicar o mesmo fluxo a 1,73 ao mês e 22,85 ao ano para eu ter o mesmo rendimento. Então, é ou não é um bom negócio comprar imóvel na planta? E outra coisa, hein? Na aplicação, você tem o imposto de renda. No imóvel, você pode vender, comprar outro daqui 6 meses e não pagar o imposto de renda. Gente, vamos fazer outro cenário, vamos colocar, só para ver aqui, 12% de valorização, que ainda é uma taxa pequena, 12% ao ano. Então, olha a minha meta agora, olha o meu rendimento. Então, vou voltar aqui e vou fazer de novo o cenário para eu saber qual deve ter a taxa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Atingir meta. Então, eu quero que essa célula seja igual a 555.185, alternando a célula esta. Ok, rodou. Ok. 2,24. 2,24. Olha, gente. Então, para que eu tenha esse mesmo rendimento, eu preciso de uma aplicação com o mesmo fluxo de pagamento de 2,24 ao mês, uma taxa anual de 30,45 ao ano. Gente, não é um bom negócio? Vamos fazer um cenário 3 aqui, que é e se eu pagar à vista? Se você pagar à vista, vamos voltar ao fluxo, e aqui eu tenho o valor presente, ou seja, a construtora, quando faz o fluxo, ela traz todos os pagamentos para o valor do dia de hoje. Então, esse imóvel, se você chegar com 1.633.000, a construtora vai vender esse imóvel à vista para você. Estou utilizando uma taxa de 8% ao ano. Meu ITT que eu estou utilizando é 6%. Então, eu estou utilizando uma taxa de antecipação de 8%. Então, vamos fazer a comparação. Antes aqui, ó, lembra que eu falei que houve um pouquinho de adiantamento aqui nesse fluxo? Olha que legal, ó. O meu VP aqui é 1,736. O meu VP do fluxo que eu fiz, 1,743. Então, eu estou pagando a mais para a construtora. Está vendo? 1,736 e 1,743, estamos pagando de 7 mil de diferença. Então, aqui, em vez de 1,319, eu vou deixar o financiamento em 1,310. Agora, o meu VP foi para 1,736
1,736. Agora sim. Então, esse imóvel aqui, com essa pequena antecipação, eu fecharia 2.081.000 e não 2,90, ok? Mas vamos voltar no demonstrativo. Olha só o pagamento à vista com taxa de 8%. Então, eu vou ter um retorno, né? Eu vou vender por 2.951, eu paguei 1,736, que eu paguei à vista, então aqui não tenho tempo. Então, minha valorização no período foi 1.214, quase 70%, taxa ao mês 1,44, anual 18,77. Gente, olha isso aqui, ó. Não compensa comprar à vista, compensa seguir o fluxo da construtora. Percentualmente, eu vou ter um retorno maior e não preciso descapitalizar, eu sigo o fluxo da construtora. Mas eu posso também negociar com a construtora, depende do cenário econômico, taxa Selic, vamos supor que a construtora me dê 10% de antecipação. Então, vai para 1,663 à vista. Olha esse cenário. Aumentou aqui, lógico, minha taxa de retorno, mas continua muito abaixo. Então, gente, seguir o fluxo da construtora acaba sendo até melhor que pagar à vista. Lógico, vai depender das taxas do momento. Tá bom? Bom, pessoal, chegamos no final da apresentação e agradeço a todos. Espero que tenham entendido o que eu quis passar. Meu próximo vídeo será: comprar imóvel para alugar é um bom negócio? Nos vemos no próximo vídeo.